Ela merece cada humilhação que está passando. Essas foram as palavras que meu marido pronunciou na frente do juiz, rindo, confiante de que havia destruído minha vida. Ele não sabia que eu tinha uma pasta cheia de provas na minha bolsa. Provas que transformariam aquele sorriso arrogante em puro desespero. E quando o juiz o interrompeu no meio da frase, pedindo que eu apresentasse minha defesa, vi o rosto dele perder toda a cor. Se você gosta de histórias de justiça sendo feita, deixe seu like agora, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir que a verdade sempre vence. Porque o que aconteceu naquela sala de tribunal foi apenas o final de uma batalha que começou meses antes, quando descobri quem meu marido realmente era. Meu nome é Carolina Mendes, tenho 32 anos e sou arquiteta em Curitiba. Ou pelo menos era, antes que meu casamento se transformasse em uma campanha pública de destruição contra mim. Rodrigo e eu nos casamos há 7 anos, logo depois que me formei. Ele ainda estava terminando a faculdade de administração, então trabalhei dia e noite para pagar suas mensalidades, suas roupas de entrevista, até o carro que ele usava para ir aos estágios. Construímos uma vida juntos. Compramos um apartamento no Batel. Decoramos cada cômodo. Planejamos o futuro. Eu desenhava projetos residenciais durante o dia e cuidava da casa à noite. Rodrigo dizia que meu sucesso era o sucesso dele também, que éramos uma equipe. Mas nos últimos 6 meses, algo mudou. Ele começou a viajar mais, alegando reuniões importantes em São Paulo. Voltava tarde, checava o celular compulsivamente, sorria para a tela de um jeito que nunca sorria para mim. Quando perguntei, ele disse que eu estava paranoica, que meu trabalho estava me deixando estressada demais. Então, numa terça-feira chuvosa de agosto, encontrei uma mensagem aberta no notebook dele. Não era apenas uma traição. Era uma conversa detalhada com a amante sobre como ele planejava se divorciar de mim, ficando com tudo que construímos juntos. Ela até enviou emojis de risada quando ele disse que eu não desconfiava de nada. Confrontei Rodrigo naquela noite. Ele não negou. Apenas sorriu e disse que já tinha contratado um advogado. 2 semanas depois, recebi uma intimação judicial. Rodrigo não estava apenas pedindo o divórcio. Ele estava me acusando de infidelidade, má gestão financeira e tentativa de desvio de bens conjugais. Tudo mentira. Tudo friamente calculado para me destruir. Rodrigo não perdeu tempo. Antes mesmo da primeira audiência, ele já havia espalhado sua versão dos fatos para todos que conhecíamos. Postou mensagens vagas nas redes sociais, insinuando traição da minha parte. Ligou para clientes meus, dizendo que eu estava passando por problemas pessoais graves e que talvez não fosse confiável para tocar projetos importantes. Em 2 semanas, perdi 3 contratos. Um deles era a reforma de um prédio histórico no centro, o projeto dos meus sonhos. O cliente me ligou constrangido, dizendo que havia ouvido rumores e que preferia não se arriscar. Quando perguntei que rumores, ele desconversou e desligou. Minha mãe me ligou aos prantos. Vizinhos haviam perguntado se era verdade que eu tinha um caso e estava roubando dinheiro do marido. Amigos começaram a me evitar. Alguns acreditaram em Rodrigo sem nem me perguntar a versão dos fatos. Outros simplesmente sumiram, não querendo se envolver em drama. Mas o pior foi descobrir como tudo começou. Encontrei e-mails antigos entre Rodrigo e a amante, uma colega de trabalho chamada Bruna. Eles planejavam isso há quase 1 ano. Ele transferiu dinheiro da nossa conta conjunta para uma conta secreta. Falsificou minha assinatura em documentos. Criou evidências falsas de gastos que eu nunca fiz. Foi quando liguei para a doutora Patrícia Rocha, uma advogada especializada em direito de família que uma conhecida me recomendou. Expliquei tudo. Ela me ouviu em silêncio e depois disse algo que mudou tudo. Carolina, você tem direito de se defender. E se ele forjou documentos, isso não é apenas divórcio. É crime. Naquela noite, abri minha gaveta e encontrei um envelope que Rodrigo havia escondido mal. Dentro, havia extratos de uma conta que eu não conhecia. Depósitos regulares, transferências suspeitas, e minha assinatura falsificada em pelo menos 5 documentos.
Fotografei tudo. Era a munição que eu precisava. Doutora Patrícia me ensinou algo fundamental nos próximos meses: silêncio estratégico. Enquanto Rodrigo continuava sua campanha pública, espalhando mentiras e se exibindo com Bruna em restaurantes caros, eu trabalhava nos bastidores. Cada movimento dele era documentado. Cada mentira, registrada. Contratei um contador forense. Ele rastreou cada centavo que Rodrigo desviou da nossa conta conjunta. Foram quase R$200 mil transferidos ao longo de 10 meses. Dinheiro que deveria ter sido usado para pagar a reforma do apartamento, para investir no meu escritório, para nossa vida. Ele mandou tudo para a conta de Bruna, comprando presentes, viagens, até um carro para ela. Consegui também os e-mails corporativos dele, graças a uma brecha de segurança que o contador descobriu. Ali estavam as provas. Conversas detalhando como ele planejava me incriminar, como forjaria documentos, como usaria contatos influentes para destruir minha reputação profissional. Numa mensagem para Bruna, ele escreveu textualmente: "Quando eu terminar com ela, Carolina não vai ter clientes, não vai ter amigos, não vai ter nada. Ela vai implorar por um acordo. E eu vou dar migalhas." Juntei extratos bancários, e-mails, mensagens, depoimentos de testemunhas que viram Rodrigo e Bruna juntos meses antes de ele pedir o divórcio. Organizei tudo em pastas, cronologicamente, com cada evidência numerada e autenticada. Doutora Patrícia revisou o material e sorriu. "Isso não é só defesa, Carolina. Isso é contra-ataque. Ele vai se arrepender de ter subestimado você." A audiência foi marcada para uma manhã fria de novembro. Acordei às 5, vesti meu terno azul marinho, o mesmo que usei na formatura. Prendi o cabelo, passei batom vermelho. Não ia entrar naquela sala como vítima. Ia entrar como a mulher que ele tentou destruir, mas não conseguiu. Quando cheguei ao fórum, Rodrigo já estava lá, de terno caro, rindo com o advogado dele, confiante. Ele me olhou de cima a baixo e revirou os olhos. Minha pasta pesava na mão. Dentro dela estava o fim do reinado dele. A sala do tribunal era pequena, paredes bege, uma janela que dava para a Rua Barão do Rio Branco. O juiz, Dr. Marcelo Tavares, tinha fama de ser rigoroso e detalhista. Sentei ao lado de Doutora Patrícia. Rodrigo estava do outro lado, ao lado do advogado dele, Dr. Fábio, um homem mais velho, de óculos e postura arrogante. O juiz abriu a sessão. "Doutor." Fábio começou apresentando a petição de Rodrigo. Ele falava em tom grave, como se estivesse narrando um crime hediondo. Alegava que eu havia traído meu marido, desviado recursos da empresa que administrávamos juntos e tentado ocultar bens em nome de terceiros. Rodrigo confirmava tudo com acenos de cabeça, suspiros dramáticos. Em certo momento, quando o advogado mencionou supostos gastos excessivos meus, Rodrigo soltou uma risada baixa. O juiz olhou para ele, mas não disse nada. Então chegou a parte que ele esperava. Dr. Fábio apresentou documentos, extratos bancários alterados, prints de conversas que eu nunca tive. Tudo falsificado com perfeição assustadora. Rodrigo se inclinou para a frente, olhou para mim e disse em voz alta, para todos ouvirem: "Ela merece cada humilhação que está passando." A sala ficou em silêncio. Senti o sangue subir, mas mantive a calma. Foi quando o juiz levantou a mão, interrompendo Rodrigo no meio da frase. "Doutor Fábio?" disse o juiz com voz firme. "A defesa gostaria de se manifestar?" Doutora Patrícia levantou. "Com a permissão de Vossa Excelência, a defesa possui documentação extensa que refuta cada alegação apresentada. E mais, demonstra conduta criminosa por parte do autor da ação." Rodrigo franziu a testa. O advogado dele se mexeu na cadeira, desconfortável. O juiz acenou. "Pode prosseguir." Abri minha pasta. Rodrigo me olhou. Pela primeira vez, vi incerteza nos olhos dele. "Doutora." Patrícia colocou a primeira página sobre a mesa. Eu respirei fundo. Era a minha vez de falar. E dessa vez, o mundo inteiro ia ouvir a verdade. Doutora Patrícia começou metodicamente. Apresentou os extratos bancários reais, mostrando as transferências que Rodrigo fez para a conta de Bruna.
Depois, os e-mails entre os dois, planejando o golpe meses antes de ele pedir o divórcio. O juiz lia cada página em silêncio, a expressão cada vez mais fechada. Quando chegamos às assinaturas falsificadas, doutora Patrícia chamou o perito grafotécnico que contratamos. Ele confirmou diante do juiz que minha assinatura havia sido forjada em pelo menos 7 documentos diferentes. Rodrigo começou a suar. O advogado dele tentou contestar, mas o juiz o cortou. Então veio o golpe final. Doutora Patrícia apresentou as mensagens onde Rodrigo dizia textualmente que ia destruir minha reputação, me deixar sem nada. O juiz leu em voz alta. Quando terminou, olhou diretamente para Rodrigo. O senhor tem algo a declarar? Rodrigo tentou falar, mas as palavras saíram embaralhadas. Eu não. Isso foi tirado de contexto. O juiz ergueu a mão. Não foi uma pergunta retórica, doutor. Estou lhe dando a oportunidade de se explicar. Mas Rodrigo não tinha explicação. Ele gaguejou, olhou para o advogado, para mim, para o chão. Finalmente, desmoronou. Baixou a cabeça e ficou em silêncio. O juiz se pronunciou. Com base nas evidências apresentadas, determino a improcedência total da ação de divórcio litigioso movida pelo autor. Além disso, encaminho cópias deste processo ao Ministério Público para investigação de falsificação de documentos, estelionato e difamação. O réu, no caso a senhora Carolina Mendes, tem direito à indenização por danos morais e materiais. Os bens do casal serão partilhados conforme a lei, e o autor arcará com todas as custas processuais. Rodrigo ficou branco. Bruna, que estava sentada no fundo da sala, levantou e saiu rapidamente. Dr. Fábio recolheu os papéis em silêncio, visivelmente constrangido. Saí daquela sala com a cabeça erguida. Nos meses seguintes, recuperei minha reputação, meus clientes, minha vida. Rodrigo enfrentou o processo criminal, perdeu o emprego e Bruna o deixou assim que o dinheiro acabou. Aprendi que justiça nem sempre é rápida, mas quando chega, chega completa. E que documentar a verdade vale mais do que 1000 palavras. Se você já passou por algo parecido, conte nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca o próximo vídeo, porque histórias de superação como essa merecem ser compartilhadas.